Tudo bem, meus amigos? Graça e paz a todos vocês. É um prazer enorme poder comunicar com todos vocês. Só que eu venho agora dar algumas dicas no ramo imobiliário. Sou formado no ramo imobiliário pela Universidade Unicesumar em Gestão e Transações. Sou filiado ao Cresce Confesse da 6ª Região de Maringá, certo? E também estou me especializando pela Escola Maior de Direito do Estado do Rio de Janeiro em Direito do ramo imobiliário. Então, eu quero compartilhar alguns conhecimentos de uma forma não técnica, mas de uma forma simples que você entenda e compreenda e possa fazer útil, que possa ser útil para a sua vida. Beleza, meus irmãos? Pois eu tenho alguns pastores, alguns amigos que todos os anos passam uma luta enorme com as imobiliárias, com os locadores, e por não conhecer quais são seus direitos e deveres, acabam pagando muito caro por isso. Mas aí eu quero tratar de um assunto. Eu vou tratar vários assuntos. Eu abri um canal no YouTube, chama Dicas e Soluções Imobiliárias. LSB, Dicas e Soluções Imobiliárias. E aí eu quero dar várias dicas que vai te ampliar o seu conhecimento. Você sabe que o conhecimento, ele liberta, né? Então vamos lá. Eu quero falar do artigo 4 da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245/91, e o artigo é o artigo 4º, parágrafo único. E o que diz especificamente este artigo? Aí você me pergunta, você pode ser dispensado da multa contratual? Você tem um contrato em vigência. Você tem um contrato de 30 meses ou de 24 meses. Bom, não importa o tempo, mas você tem um contrato que está em vigência. E você trabalha numa empresa multinacional, ou você trabalha na igreja, a igreja te transfere de uma cidade para outra, de um lugar para outro. A lei do inquilinato, ela te resguarda, ela te ampara nesse artigo, no artigo 4, que você pode, através de transferência, através da transferência, seja ela privada ou pública, de você estar dispensada da multa contratual, da multa de rescisão. A lei te ampara. Mas como você deve fazer o uso, de fato, desta multa? Como você deve agir? Bom, você soube que você vai ser transferido de um lugar para outro, beleza? Então você, com 30 dias de antecedência, você faz uma notificação. Essa notificação, ela tem que ser por escrita. Você pode mandar um AR, pelo correio AR. Você pode mandar por e-mail. Mande por e-mail, mande pelo WhatsApp da imobiliária ou do locador, certo? Se certifique que ele tenha conhecimento, porque juridicamente, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo e-mail, o juizado ele reconhece como prova. Então, bem, você tem que fazer isso com 30 dias. Você não pode simplesmente, eu estou me mudando, pegar as coisas e sumir no outro dia ou na outra semana. Não aconselho que faça isso. Contrato é algo muito sério. Quando é celebrado entre as partes, é levado muito a sério na área jurídica. E você pode pagar muito caro por isso, se você negligenciar a lei, o conhecimento das leis. Então, primeiro, o que você deve fazer? Eu vou te dar algumas dicas simples, mas muito importantes. Faça a notificação de uma forma clara, com uma antecedência de 30 dias, por escrito. Beleza? Você não pode se mudar de um bairro para outro. A lei ela te ampara se você for transferido a serviço para um lugar fora daquela região de contrato, daquele lugar de contrato onde você firmou. Beleza? Pode ser considerado como fraude, hein? Porque todo contrato ele se dá por boa fé. Então você não pode alegar que não sabia da lei. Eu me mudei, eu quis fugir do aluguel caro, da pandemia, e me mudei para uma casa mais barata, mas você se mudou e usou a lei do artigo 4º, parágrafo único, que é de transferência para se ver livre. Para ser dispensado da rescisão contratual, você usou uma lei, mas está morando no mesmo bairro. Isso pode ser considerado fraude
E você não tem como alegar que não sabia, porque todo o contrato ele é dado por boa fé, tanto verbalmente como escrito. Entendeu? Então, beleza. Então, quais são os outros procedimentos? Veja bem, o artigo 25, que é o artigo que fala dos deveres do locatário, recai sobre o locatário os deveres de tributo. Você está livre da rescisão contratual, mas você não está livre dos tributos. Você tem que pagar os tributos. Você tem que sair livre dos tributos. Você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, você tem que pagar os impostos, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o gás, certo? Quem mora em prédio, né, tem o gás, você tem que pagar. Então você não está livre disto, não. Então como você deve agir? Você deve ir lá fazer a leitura do relógio de água, da leitura do relógio da luz, do relógio do gás, entendeu? E fazer o pagamento, entregar para a imobiliária ou para o locador todas as contas pagas naquele mês. Olha, a pior loucura que eu já vi muitas pessoas, muitos amigos fazerem, é o quê? É ele se mudar, eu fui trocado. Eu vou para outro lugar, a empresa me mandou, a igreja me mandou, vai embora e deixa para outras pessoas resolver. E esses valores se tornam uma bola de neve enorme. Pessoas aí pagando 5 mil, 6 mil, 8 mil para a imobiliária porque negligenciou o contrato. Beleza? Então você não pode negligenciar, deixar para trás. Você tem que entregar o imóvel, a lei, ela diz, o artigo 25, sobre a lei dos deveres do locatário, então você tem que pagar todos os tributos. Você está livre da rescisão, dispensado da multa de rescisão contratual, mas não está livre dos tributos. Então você faça isso, faça a leitura. Você vai estar saindo amanhã, então faça as leituras. Hoje, faça a leitura. E aí o que você faz? Você vai lá nos órgãos, que sejam os órgãos da empresa de energia, do escritório da empresa de energia, da empresa de água, da empresa de gás, e peça para tirar o seu nome. Suspenda do seu nome a água e a luz. Não deixe no seu nome. Quantas pessoas que fazem locação direto com o proprietário, o que acontece? Eles vão embora, notifica que está indo embora, acerta com o locador, e depois vai embora, mas deixa a luz no nome, deixa a água no nome, deixa o gás no nome, deixa as contas no nome. E aí o que acontece? Entra o outro inquilino que não passa no nome dele. Ele deixa no seu nome. E às vezes há o problema, ele pode até ir embora e deixar as contas no seu CPF. O seu nome pode ser negativado no Serasa, viu? Por falta de pagamento para as empresas de energia e de água. Então não tenha pressa de ir embora desesperado para outra cidade porque estão te transferindo e tal. Não, tem que ser prudente, seja prudente. O que você deve fazer? Acerte todas as suas contas com a imobiliária, com a empresa de água, de luz. Tire do seu nome, hein? Tire do seu nome. Suspenda, que quando chegar outra pessoa, que ela vá lá com a matrícula do imóvel e coloque no nome dela, a água e a luz. Vá lá com o contrato, né, o contrato locatício, e coloque no nome dela. Mas vai e tire do seu nome. Beleza? Entendeu isso? Os tributos você tem que pagar, você não está isento. Segunda coisa, o artigo 23 da lei do inquilinato, ela diz que você tem que entregar o imóvel, você tem que restituir o imóvel do jeito que você pegou. Então, se você pegou o imóvel pintado, você tem que entregar o imóvel pintado. Você não pode ser negligente. Não deixe qualquer pessoa aí dizer, vai lá, pinta o imóvel, que a imobiliária, se o imóvel não ficar bom, a pintura, ou não tiver com as coisas restituídas, e quando for feita a vistoria no imóvel, e tiver faltando, e não tiver de acordo conforme pegou, você vai ter que fazer tudo de novo, você vai pagar tudo de novo, certo? Vai pagar, restituir o que está faltando, vai pagar a pintura novamente, e o valor da locação, ela continua correndo, porque quando você for embora, você tem que pegar o recibo de entrega de chaves. Nunca vá embora de um imóvel, nunca vá embora de um imóvel sem pegar
Ó, por escrito do locador ou da imobiliária, certo? Que você está entregando a chave com tudo quitado. Ela tem que te entregar, ela não pode te negar. Beleza? Toda locação é feita a vistoria, chamada vistoria de entrada e vistoria de saída. E esta vistoria ela é anexada, ela é juntada junto com o contrato de locação. Você não pode negligenciar esta vistoria, é uma dica que eu te dou. Vamos supor, você vai alugar um imóvel para onde você está indo, a imobiliária, se ela é correta, se o locador ele é correto, ele tem conhecimento do processo, o que ele vai fazer? Ele vai te entregar a vistoria do imóvel. O que consiste a vistoria? A vistoria consiste no que o imóvel tem. Isso é bom tanto para o locador, como é bom para o inquilino, certo? Para o locatário. Então, você vai entrar no imóvel, então, naquela vistoria de entrada, vai estar constando o que o imóvel tem. Se a pintura interna e externa do imóvel ela é nova e se não é nova. Talvez você entrou no imóvel, o imóvel não está pintado, então você não tem a obrigação de entregar o imóvel pintado. Agora, se você entrou no imóvel e está constado na vistoria de locação que o imóvel, a pintura, ela é nova, em muitas vistorias consta até a qualidade da tinta, se ela é vernizada, se não é vernizada, se ela é fosca, se não é fosca, a qualidade da tinta, tanto a pintura externa quanto interna, é tudo vistoriado. O que tem nos cômodos do imóvel, um exemplo, você vai na sala, ele vai vistoriar a sala do imóvel. Se as janelas da sala, se são de ferro, se são de blindex. Vai ver se tem os acessórios na janela, puxador, trava, se está rachado, se não está rachado o vidro. Porque se você pegou e está rachado, e na vistoria está constando que está ótimo, está tudo bem, você vai ter que entregar ela boa. Então você, quando recebe o contrato e recebe a vistoria do imóvel, o relatório de vistoria, os laudos de vistoria, você tem um prazo de 10 dias. Tem uns que dão 15, mas geralmente é 10 dias. Que aí, nesse período de 10 dias, você tem que retornar e dizer que está ok. E se não tiver ok, você tem que mandar um e-mail, dizer, olha, não está bem. Você disse que na vistoria da sala, as janelas de blindex tem todos os acessórios, puxador e trava, mas não tem. Ou então ele faz a vistoria do banheiro. E o banheiro tem um monte de acessórios. Tem um vaso, tem o lavabo, tem a pia, tem os acessórios de colocar toalha, de sabonete, tem chuveiro, se não tem chuveiro, se tem o box, às vezes o box é de vidro, é de acrílico. E aí, faça a vistoria. E às vezes no box tem um rachado, não tem um puxador. Então tem que estar constando isso. E se você entrou, recebeu a vistoria e você constou que não está de acordo, você tem 10 dias para notificar a imobiliária dizendo, ó, está faltando o puxador, está faltando as chaves das portas, porque vai fazer vistoria nos quartos, nas portas da sala, nas portas da cozinha, na porta do banheiro. Tem que constar, tem chave ou não tem? Porque se ele diz no laudo que tem as chaves, 1, 2, 3 chaves, quando você sair do imóvel, vai ter que ter as chaves. 1, 2, 3 chaves vai ter que estar lá. Beleza? Porque se não tiver, você vai ter que repor, você vai ter que pintar. As imobiliárias, elas te dão permissão de você ou contratar eles, porque uma das fontes das imobiliárias é a reparação, pintura, tá entendendo? Então você pode usar o pintor, pode usar o pedreiro da imobiliária, beleza? E depois eles vão dar o visto, eles vão lá dar um visto e tá por conta deles mesmo. Muitos preferem eles até pagarem mais para não ter dor de cabeça. Mas você mesmo, você pode pintar, ou arrumar alguém que de fato saiba pintar. Mas eu vou te dar uma dica para vocês: pinte com tinta de primeira. Faça uma cobertura legal, entregue o imóvel legalzinho, compre a tinta, pegue a nota da tinta, para mostrar que você comprou uma tinta de qualidade,
Porque se você não fizer um trabalho legal, a imobiliária pode contratar alguém, o dono pode permitir que a imobiliária contrate alguém e fazer a pintura e você vai ter que pagar. E eles cobram bem, porque é uma fonte de renda para a imobiliária. E às vezes uma coisa que ia sair até barato para você, fica caro, porque você deixou para alguém fazer. Acontece muito isso, de deixar para o membro da igreja fazer, um amigo fazer, tal, e você vai embora e não resolveu o problema até o fim do contrato e vai ter uma dor de cabeça grande. Vai estar com o nome no Serasa, no SPC, não vai conseguir pessoas para alugar, vai ter dificuldade de alugar um bom imóvel, porque você não fez o que devia ser feito, não foi diligente com as coisas, tá bom? Então é uma dica que eu dou. Eu vou dar muito mais dicas, certo? No decorrer para frente aí, tá bom? Um abraço. Então você tem o direito, a lei te ampara, a lei contratual te dispensa da multa, desde que seja para outra cidade que é fora da origem do contrato. Pode ser considerada fraude se você mudar de um bairro para outro, só para fugir do aluguel, por causa da crise, o aluguel é caro e você achou um imóvel mais barato. Não faça isso. É considerado fraude. A justiça ela considera a boa-fé entre as partes, e se você usou de má-fé, de malandragem, você vai pagar caro por isso. Beleza? Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.